Olá, meus amigos, boa tarde. Mais uma vez aqui reunidos nesta tarde de sábado, com essa chuva abençoada que Deus nos oferece, nos trazendo a mansidão, nos trazendo a calmaria de espíritos e a calmaria das energias pesadas do nosso mundo. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Mestre Jesus, amparados pela equipe espiritual da Casa de Isabel Soares de Moraes, aonde nos sentimos extremamente confortáveis pela luz que emana de todos eles, a todos nós aqui que buscamos o auxílio de nossas aflições e o amparo de nossas necessidades. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em todos vocês, que a luz de Maria Santíssima ela possa estar se estendendo para todos os nossos, para todos os amigos, para todos aqueles que estão doentes, para todos aqueles que buscam a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Se conosco, bendito de Deus, nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos da prática de todo mal, que assim seja. Mais uma vez aqui reunidos para estudarmos o capítulo do livro Fonte Viva. Essa semana o capítulo 87, denominado Recebeste a Luz? E ele se inicia com uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2, que diz o seguinte, abre aspas, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Fecha aspas. Esse texto, nós vamos abri-lo de uma maneira que a gente possa entender melhor qual é o teor mais amplo do que foi mencionado em Atos dos Apóstolos. Então, começa-se assim. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali, encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não. Nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. Aí disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus Cristo. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus naquele momento por Paulo. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo em torno de 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali passou com liberdade durante um bom período, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus a todos aqueles que se predispunham a ouvi-lo. Mas alguns se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Aí Paulo resolveu se afastar, tomando consigo os seus discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, que era uma cidade italiana, hoje localizada na região da Lombardia. Este capítulo, ele nos mostra a passagem do apóstolo Paulo em Éfeso na sua terceira viagem missionária. Nessa cidade, Paulo conseguiu a transformação de muitos espíritos através das argumentações do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Diz assim em Atos 20, 31, nesta cidade, Paulo admoestou com lágrimas noite e dia. Os efeitos
que essa admoestação causou a todos foi o efeito transformador do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele consegue provocar numa sociedade muitas alterações e fazem com que as alterações sejam realizadas e as transformações sejam realizadas com muito vigor. Então esse texto, ele mostra como a igreja de Paulo, do primeiro século, marcou presença relevante e persuasiva no mundo conhecido de então. Paulo é considerado um dos melhores ou maiores apóstolos, porque foi destinado em sua missão para orientar os gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus. E através desse caminho, através dessa trajetória, onde Paulo também teve a necessidade de receber a luz, porque só depois disso é que ele conseguiu entender o real significado e a real missão dele aqui na Terra. E nós sabemos que essa luz que recebeu Paulo, primeiro ele teve que ir para fundo nas suas necessidades íntimas para que conseguisse enxergar a Jesus na luminosidade maior que superaria todas as suas aflições. Então, com todo esse ensinamento, nós podemos aprender lições importantes para que a gente consiga aí marcar a nossa vida num contexto e marcar inclusive uma geração. Diz o Evangelho em Mateus 5, capítulo 5, versículo 13 e 14, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porém, para sermos o sal da terra e a luz do mundo, nós precisamos ter plantado dentro de nós a semente do Evangelho e que ela germine de maneira magnífica para que nós consigamos colocar em prática todas as atitudes que vêm ao nosso encontro por pensamentos. Mas o que nós fazemos hoje com tudo isso? Nós recebemos a luz constantemente, assim como toda a humanidade vem recebendo tempos em tempos também. Nós aproveitamos essa luz que o Cristo nos oferece, nós entendemos o real significado das palavras do Evangelho, primeiramente, na máxima de todas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós conseguimos enxergar que nós podemos ouvir, mas não conseguimos entender. Como dizia Jesus, aqueles que têm ouvido de ouvir, que ouçam. Muitas vezes nós simplesmente ouvimos, mas nós não acatamos toda essa modificação dentro de nós. A humanidade, ela é regida por ciclos. Nós temos a necessidade de marcação em nossas vidas, de todos os ciclos, para que aquele ponto de partida signifique uma modificação. A gente tem, por exemplo, data de aniversário, casamento, dentro da parte social, formatura, dentro da parte religiosa, batizados, primeira comunhão no catolicismo, dentro do evangélico, além do batizado, um cadastramento dentro daquela religião, onde comprova a capacidade daquele fiel de aprender. E assim vamos. Por que isso? Porque a partir de cada marco de final de ciclo, nós entendemos que a partir dali, tudo será modificado. Ou tudo poderá ser modificado. Depende da vontade de cada um de nós. Então nós fazemos aniversário, nós entendemos que foi um final de ciclo de um ano. Agora começa-se um novo ciclo e eu tenho certeza que eu terei aí amplitudes maiores de pensamento e luminosidade para conseguir me modificar. Da mesma forma que o ciclo de uma formatura, a partir daí eu estarei formado em uma profissão aonde eu vou conseguir exercer aquilo que eu me propus no mundo material. Mas o que é a proposta do mundo material?
O que a gente faz constantemente no nosso mundo que a gente acaba deixando de lado a questão espiritual e valorizamos ainda mais a questão material? O que necessitamos é nos ouvirmos intimamente. O que necessitamos é aceitarmos a prática de que a nossa religião que nós seguimos nos acatam. Todas as religiões, indistintamente, elas levam ao mesmo objetivo e ao bem comum, a melhoria íntima de cada um. Mas eu posso muito bem me dizer evangélico, eu posso muito bem me dizer espírita, mas não acatar todos os ensinamentos que existem dentro do Evangelho de Jesus e dentro do Consolador prometido. É necessário existir o clique dentro de nós, o encaixe que nos falta para que nós nos sintamos dentro do propósito maior que Cristo nos convida. Todos nós somos chamados a todos os momentos. As dificuldades existem para todos nós. Indistinta, ela não escolhe ninguém. Pelo contrário, elas vêm de acordo com aquilo que nós causamos para nós mesmos. Todas as dificuldades vêm em consequência de atos passados em que nós nos sobrecarregamos e temos a necessidade aí do reparo. E como que a gente comprova a necessidade material de nossa fé? Eu posso muito bem dizer que eu tenho fé, mas a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que acredito se eu não tenho atitude que prove e que comprove que aquele ensinamento ele está dentro de mim e ele já se transforma em ação. Lembra que nós conversamos sobre o pensamento, que a mente cria o pensamento registra no perispírito, e através desse registro no perispírito, tanto o registro positivo quanto negativo, nós transferimos esse sentimento, essa emoção, através de atitudes, através de palavras, através de olhares. E aí que existe a necessidade de nós mostrarmos qual é o tamanho da nossa fé. Que tamanho é a sua? Que tamanho é a minha? Talvez em momentos de fraqueza nós entendemos que a nossa fé realmente é menor que um grão de mostarda, igual o nosso Cristo disse no Evangelho. Mas a necessidade, ela nos torna aptos a buscar essa confiança. A fé, ela vai fazer com que nós, nos colocando nas mãos do nosso Cristo Jesus, nós acabamos por confiar em que tudo aquilo que Ele nos direciona vem num bom propósito, desde que eu trabalhe na direção do bem. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é denominado o Consolador Prometido, Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, as nossas dores físicas, perdas de entes queridos, elas encontram a consolação na fé no futuro. Como seguir em frente? Como acreditar num mundo melhor se nós não acreditamos no futuro? Se nós não temos confiança de que é Jesus que está no leme dessa nau chamado planeta Terra? Mas existe uma orientação no Evangelho, dado pelo Espírito Verdade, que diz o seguinte, que Jesus, ele coloca uma condição à sua necessidade e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor
e a caridade. Se nós não empregarmos essa máxima em nossas vidas de amor e caridade, nós não estaremos indo ao encontro do nosso Mestre. Estaremos, pelo contrário, nos distanciando muito. E Jesus, nesse próprio capítulo, disse: se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente conosco. Esse Consolador é a codificação kardeciana, é a codificação de Kardec, é a doutrina que nós acompanhamos como doutrina espírita. O Consolador prometido, ele vem como um livro aberto, escancarado, para que todos nós entendamos de vez aquilo que Jesus, quando veio neste mundo, não conseguiu dizer por conta da impossibilidade de entendimento intelectual da humanidade naquele momento. Jesus teve que ensinar por parábolas. Porém, o Consolador prometido e a doutrina espírita, ela vem de forma ampla, rompendo todos os véus de dúvidas que possam existir em qualquer situação da vida material e da vida espiritual. Principalmente nos colocando no eixo, entendemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Qual é o seu direcionamento hoje? De onde viemos, no meu modo de entender, na minha humilde concepção, talvez nesse momento não importe. Onde estamos, realmente importa. E para onde vamos, também é um propósito muito maior. Os aprendizados do passado, que o próprio nome já diz, que foram arquivados no nosso passado, ele nos move indiretamente no nosso inconsciente, tanto com coisas boas quanto coisas ruins. Porém, a oportunidade que todos nós estamos tendo nesse mundo, hoje, no século XXI, do aprendizado maior do Evangelho do nosso Cristo, é ímpar. Talvez nós não estamos sabendo valorizar toda a grandeza que existe dentro dos ensinamentos do nosso Mestre. As religiões, elas ensinam de uma maneira ou de outra. Não existe certo e errado em qualquer religião. Porque cada um tem um caminho, cada um tem uma necessidade de aprendizado, cada um aprende de acordo com a sua condição de aprendizado, com a sua intelectualidade. Uns precisam ser mais direcionados, outros precisam abranger os seus conhecimentos, deixando de acompanhar a fé cega, para ter a fé raciocinada, que é aquilo que Kardec nos orienta e nos ensina desde o princípio. Tendo a fé raciocinada, nós questionamos e através dos questionamentos nós conseguimos chegar a uma solução muito maior e muito mais abrangente do que aquela que anteriormente nós não tínhamos oportunidade de ter. O Espiritismo, ele vem nos amparar, abranger, criar oportunidades de solidariedade como o Evangelho nos cria. Criar oportunidades de amor, de exercitar o amor como o Evangelho também nos dá. Na verdade, o Consolador prometido, ele é um complemento do início dos ensinamentos do nosso Mestre. Então ele complementa tudo aquilo de maneira mais ampla e de maneira mais direta. E para isso, nós precisamos ter a necessidade do comprometimento íntimo. Nós precisamos nos comprometer, primeiro conosco, da real necessidade que nós temos de transpor a situação que nós estamos hoje para uma outra melhor. Muitos estão hoje passando por dificuldades que talvez entendam que não tenha fim. Mas tem. Tudo passa. Nenhum mal fica. Tudo passa. Bastemos que confiemos no nosso Mestre Jesus, sempre na esperança de um porvir melhor. É imperioso reconhecer que,
Se a semente que está plantada dentro de nós, ela é auxiliada por uma adubação, por uma água, pelo sol, mas mesmo assim ela é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. É assim que funciona com a gente. Nós temos todas as benesses do mundo, mesmo nas dificuldades. Mas nós não conseguimos muitas vezes exercitar dentro de nós a revolução a que aquilo nos propõe. Qual o propósito hoje daquilo que você vive? Para pensar, para entender que por mais que você não queira vivenciar alguma coisa que no momento para você seja ruim, essa experiência vai te levar a ser um espírito melhor. Vai te levar a ser um espírito maior. Praticando os ensinamentos de Jesus, que eu já disse antes, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Existe um vídeo que eu por acaso estava folheando o meu Facebook essa semana, e ele vem exatamente de encontro à questão da semente que existe dentro de cada um e o tempo que ela resolve eclodir. Diz esse vídeo, ele fala sobre o deserto do Atacama, no Chile. Esse deserto já tiveram registros de que ele passou quase 400 anos sem uma gota de luz, de chuva. Luz tem bastante. Sem uma gota de chuva. E é o deserto mais árido do mundo. Porém, em determinada fase do ano, ele floresce. E o florescimento dele aparecem plantinhas rasteiras que dão flores, cada uma com uma cor diferente, transformando aquela paisagem em uma paisagem de renovação. Cientificamente falando, essas sementes, elas ficam debaixo da terra, aguardando o momento oportuno de chuva para que elas possam eclodir, para que elas possam nascer, florescer, deixar a semente novamente para uma próxima oportunidade e assim seguir os caminhos, o caminho da sua vida e do seu propósito. Nós temos essa semente dentro de nós. Nós não somos deserto, nós somos cheios de luz, nós temos condição de entendimento, nós temos discernimento. Então, por que não valorizarmos tudo aquilo que nos é dado e modificarmos as ações dos nossos dias a todo momento? Santo Agostinho dá um exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo de que toda noite antes de dormir ele fazia uma reflexão sobre as suas atitudes, todas. E aquela que ele julgava que não tivesse sido justa, que não tivesse sido verdadeira dentro dos princípios de Jesus, ele se comprometia à noite em, no dia seguinte, ele modificar tudo isso e não agir mais daquela forma. Claro que nós somos todos viciados, né? Nós temos vicissitudes maiores que por mais que às vezes nós digamos não farei tal coisa, em determinado momento a gente acaba se traindo e falando, puxa, falei, oh meu Deus. Mas tudo isso é exemplo. Tudo isso é, mais uma vez, oportunidade de fazer-nos entender que ainda temos um caminho longo pela frente, mas um caminho de confiança. Um caminho de amparo, um caminho de renovação. É isso que todas as religiões buscam, renovação de cada um. E assim nós seguimos em frente, recebendo a luz todos os dias, mas indaguemos o que nós estamos fazendo com a luz que nós recebemos. Coloquemos em prática todos os ensinamentos do Espiritismo. Como eu me transformo, como eu me modifico em um bom espírita? Será que eu sou um bom espírita? Não sei. Isso é uma reflexão que cada um deve ter intimamente. Entendendo que ser um bom espírita é aquele que, além de ouvir o ensinamento, além de estudar o ensinamento, consegue colocar em prática, através de ações, tudo aquilo que está escrito dentro do Evangelho. Nós estamos colocando em prática?
Alguma coisa estamos? Muita coisa estamos? Então, ser um espírita, ser um cristão, significa estarmos alinhados com o evangelho de amor do nosso Mestre Jesus. Espalhemos o bem, espalhemos a boa palavra, espalhemos o abraço, o carinho, o respeito, a consideração, a indulgência, nos colocando no lugar do outro e entendendo a dificuldade que aquele outro teve dentro de uma falha, onde essa falha possa ter ofendido a mim ou a outras pessoas. Nós sabemos que o caminho ele é um tanto rochoso, mas as pedras elas servem para que nós saibamos transpô-las de uma maneira sábia. Muitas vezes a gente transpõe de uma maneira inteligente, mas a sabedoria ela vem acima da inteligência. Eu gostaria de ler para vocês um capítulo que eu encontrei no livro Jesus no Lar, que fala sobre essa questão de renovação. Vamos lá. Capítulo 24 do livro Evangelho, do livro Jesus no Lar, denominado Os Sinais da Renovação. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será mais o mais desapiedado, e sim aquele que mais ama. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo. Olha o que nós acabamos de falar. Até a extinção do mal dentro de nós, nos círculos da nossa própria natureza. O mais eloquente dos homens não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão de vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de maior e melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro homem não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo, para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue. Porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade
as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do Divino Reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem do alto pareciam saudar essa era distante. Ainda temos muito que aprender para nos tornarmos tudo isso que Jesus nos propõe. Mas as oportunidades estão aí para isso. Abracemos todas elas de maneira humilde, entendendo que somos deficientes de muitas coisas. E se somos deficientes, nós precisamos uns dos outros para que um supra a deficiência do outro. Dentro das diferenças de cada um de nós, pois todos somos diferentes, é que nós nos completamos. Por fim, eu vou finalizar lendo o capítulo que Emmanuel diz com tanta sabedoria e com tanta eloquência sobre a questão recebeste a luz, se me permitirem. Capítulo 87, recebeste a luz. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista, ele incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras dos emissários celestiais que lhes consolidam a convicção da imortalidade. Além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, são de consolação e de vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebestes o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera a divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Existe uma história de Francisco de Assis em que eles estavam peregrinando, ele e mais um discípulo dele, e eles estavam já a longa caminhada durante o campo num momento de muita tempestade de neve. E começou a cair uma grande tempestade e eles avistaram um mosteiro e foram até a porta para pedir socorro, para pedir amparo. Ele bateu a porta, quando ele bateu, atendeu alguém, abriu a janelinha e disse: quem são vocês?
sou Francisco de Assis, nós estamos buscando amparo. Aí a pessoa disse, Francisco de Assis? Não acredito. Fechou. E a tempestade piorando, 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 e o amigo de Francisco de Assis começou a se desesperar. Ele falou, pronto, acabou tudo, agora é aqui que nós vamos morrer de frio, porque ninguém nos acolhe, eu estou desesperado, e começou a entrar em pânico. Enquanto ele entrava em pânico, Francisco de Assis começou a pular de alegria. Ele pulava de alegria e de contentamento. Aí o discípulo perguntou a ele, mas no momento de tanta dificuldade nossa, como que você está pulando de alegria? Me explica isso. Ele disse, meu irmão, eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu não tenho o poder de nada. Tudo está nas mãos de Deus, nosso Pai, para que Ele nos salve. Não está ao nosso alcance. E esse exercício de confiança e fé era uma coisa que eu sempre pedi a Deus. Pensem bem nisso. Pensem na moral da história, releiam o capítulo 87 do livro Fonte Viva, e que a semana de vocês seja uma semana de júbilo, uma semana iluminada, uma semana de construções maiores e de transposições de dificuldades e vícios. Todos nós estamos juntos num único objetivo. Como diz Dona Isabel Soares de Moraes, juntos nós nos tornamos um só. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Fiquem em Deus e até a próxima.